esta pregação de hoje lendo 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. O texto diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Queridos, nós estamos vivendo dias muito difíceis, de caos mesmo. Nós temos percebido uma certa insatisfação, uma angústia, um tormento. Pessoas no mundo inteiro estão vivendo debaixo de um espírito opressor. E quando o apóstolo Paulo está falando ao seu discípulo Timóteo, sem ter consciência, ele está apontando para um tempo há 2000 anos do seu tempo em que ele viveu. E a gente sabe disso pelo seguinte: em primeiro lugar, porque esta palavra últimos, não é uma palavra últimos nos últimos dias qualquer. Fala exatamente dos derradeiros. Por exemplo, essa palavra escatos, da onde vem escatologia, né? O estudo das últimas coisas, também traduz o último dia da semana, a última hora do dia, o último dia do ano, o último dia do mês. Portanto, Paulo e o Espírito Santo estão falando de um tempo que aconteceria bem no fim da era da igreja. Então, quando ele fala sobre isso, ele usa aqui um substantivo que é traduzido por tempos difíceis, que é um substantivo muito mais forte do que essa tradução. No grego é kalepos, é o que a nossa Bíblia traduziu por tempos difíceis. Mas essa palavra é uma palavra muito mais forte do que isso. Esta palavra só ocorre mais uma vez no Novo Testamento. E está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 28. Que descreve aquela cena de Jesus chegando na cidade de Gadara e encontrando os endemoniados. Ele diz assim: tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, diga furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Essa palavra kalepos, que foi traduzida por tempos difíceis, aqui ela é traduzida por tempos furiosos, diga furiosos. Então o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de fúria, irmãos. Hoje as pessoas matam por motivos banais. Matam por time de futebol, matam por divergências políticas, matam por amor, matam por qualquer coisa. E matam com requinte de crueldade. É um tempo difícil, tempos furiosos. Quando a gente olha para essa circunstância, nós às vezes podemos ficar alarmados, até mesmo com medo. Como podemos viver num tempo como esse? Só um jeito de você viver de maneira vitoriosa nesse tempo: uma vida sobrenatural. Nos últimos dias, para vivermos em vitória, precisamos de uma vida sobrenatural. Isso significa que Deus tem recursos para você que estão numa outra dimensão. Estão na dimensão espiritual, na dimensão celestial. É uma dimensão onde os instrumentos dos quais você vai se utilizar para vencer esses tempos não são os instrumentos que o homem natural tem. São instrumentos poderosos em Deus. E o objetivo dessa palavra aqui hoje é te equipar, te aparelhar, te preparar para enxergar o tempo em que você vive de uma outra maneira, com outro olhar, para que você tenha mais do que vitória. Amém? Então, quando a gente olha para o texto da palavra de Deus, para a gente entender as características do nosso tempo, que é a primeira parte desta mensagem, a gente vai entender, já que o substantivo foi usado na vida daquele endemoniado, ou daqueles endemoniados, a gente vai ver um pouquinho da história dele, para descobrir que tempo é esse que a gente vive. Porque são tempos semelhantes. Em primeiro lugar, como disse, um tempo de fúria. Mateus 8, 28 diz: saindo dentre os sepulcros e a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Você já viu alguém enfurecido? Qual é a característica de uma pessoa enfurecida? Ela está razoável? Ela está no controle?
ela está sendo dominada, tá ou não? Pelo quê? Pelo ódio. Então, hoje nós vivemos num tempo de fúria, irmãos, porque no fundo as pessoas estão com dor na alma. As pessoas estão mais do que com mágoa, mais do que com ressentimento, mais do que com raiva, mais do que com ódio. As pessoas, por nada, elas extravasam a sua fúria e as consequências muitas vezes são funestas e terríveis. A segunda característica daquele homem, o texto diz lá em Marcos, que é o texto paralelo, 5, 1 e 2, diz assim: entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. O texto diz que ele vivia onde? Nos sepulcros. O espírito de morte dominava aquele homem. Ele não conseguia viver uma vida normal, uma vida natural. Ele não conseguia, ele precisava estar vivendo no lugar dos mortos, nos sepulcros. Esta é uma sociedade que está vivendo debaixo do espírito de morte. Vocês sabem que os filmes que mais são os blockbusters, os que mais vendem, sabe quais são? Vampiros, mortos-vivos ou zumbis. Não é isso? Tudo que é bizarro, tudo que é morte. Filmes que exaltam e as bilheterias explodem. Por quê? Porque as pessoas estão debaixo desse espírito de morte. Você pode achar, não, isso é só entretenimento. Não, isso é uma evidência. Quando alguém se atrai pela morte, é porque está debaixo da opressão do espírito de morte. Isso tanto é verdade, irmãos, que nunca houve tanto suicídio na vida. Hoje existem jovens, adolescentes se suicidando, fazendo jogos na internet e filmando exatamente o momento em que se enforcam, que se dilaceram, se matam. Espírito de morte. Nós estamos vivendo debaixo de uma atmosfera de morte. Por isso calepos, por isso tempos difíceis, furiosos, espíritos de morte. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Terceira característica desse tempo, a Bíblia diz que ele estava possesso por espíritos imundos. Diga imundos. Sabe, espírito imundo na Bíblia, toda vez que aparece, essa palavra está ligada à sensualidade. Nunca nós tivemos a proliferação da imoralidade, da pornografia, como nos dias de hoje. Na minha época de juventude, eu já fui adolescente, e quando eu queria comprar alguma coisa para ver uma revista de mulher pelada, desculpem, tá? Não se ofendam, eu já fiz essas coisas. A gente ia com os amigos na banca, e a gente morria de vergonha. A gente chegava lá, pedia uma revista de esporte, pedia um negócio assim, e aí pedia no meio a revista de mulher pelada. Mas era uma coisa muito difícil para a gente. Não era algo fácil. Hoje existem crianças de 8 anos de idade que já estão viciadas em pornografia, porque têm acesso direto à internet livre, grátis. Os pais vão dormir, acham que o filho está dormindo, ele está na verdade poluindo a sua mente com esse espírito de imoralidade. Queridos, eu tenho aconselhado muitos casais cuja vida está sendo destruída, porque ambos estão se entregando à imoralidade. Isso não fica impune. A imoralidade é uma das maiores lutas do nosso dia, irmãos. Casamentos onde o marido não consegue mais ter uma relação natural com a mulher. Por quê? Porque ele está acostumado com tudo que a internet apresenta, com todas as bestialidades, com todas as coisas horrendas que são divulgadas na internet livremente. E muitos, inclusive pastores, vivendo debaixo deste espírito, desta cadeia. Espírito de imundície é o que acontecia na vida daquele homem. A quarta característica do nosso tempo, irmãos, são espíritos incontroláveis. Marcos 5, 3 e 4 diz assim: o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo,
porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Aqui tem duas palavras, uma é prender, del, que é literalmente prender com cadeias, e nem mesmo as cadeias podiam segurá-lo, porque ele tinha uma força sobre-humana. E a segunda palavra é damaso, no grego, que traduz ninguém podia subjugá-lo, mas essa palavra significa literalmente domar o animal, controlar o animal. Portanto, essa pessoa era incontrolável. Você já percebeu que hoje nós vivemos nesse tempo? Você já percebeu que hoje as pessoas não se submetem a nada ou a ninguém? Se a Bíblia diz, eles dizem, não concordo. Essa verdade pode ser boa para você, mas não é para mim. A Bíblia não segura. A lei não segura. A moral não segura. O temor não segura. São pessoas incontroláveis. Fazem o que querem e chamam isso de liberdade. Mas, queridos, isso não é liberdade, porque este é um tempo de prisões. Pessoas que, por acreditarem poder fazer o que quiser para serem livres, na verdade se tornam cada vez mais presas espiritualmente. A Bíblia diz que a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém, igreja? Então, para que nós sejamos livres, nós temos que ser dominados e dirigidos pela verdade, pela palavra de Deus. Amém, igreja? Mas é um tempo onde as pessoas são literalmente incontroláveis. Fazem o que querem. Não se submetem a nada ou a ninguém. Em quinto lugar, o texto fala que é um tempo de autoflagelação. Marcos 5,5 diz que ele andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Como que alguém pode se ferir? Qual é o prazer disso? Hoje você tem um nome para isso: sadomasoquismo. A pessoa tem prazer em imprimir dor no outro e tem prazer em receber dor. Autoflagelação. Vocês não têm ideia de quantos adolescentes se cortam, irmãos. E muitos até filhos de crentes estão se cortando. Estão se flagelando. Este é o tempo em que nós vivemos. Quando a palavra de Deus diz que são tempos difíceis, esse calepós significa isso tudo, é muito mais do que difícil. São tempos duríssimos, de fúria, de morte, de autoflagelação, tempos que só podem ser vividos de maneira vitoriosa se nós entendermos qual é aquilo que Deus, qual é a verdade sob a qual nós devemos estar, aquilo que deve pautar a nossa vida, as nossas decisões. Quantos aqui querem nessa manhã serem livres desse espírito difícil desse tempo? Amém? Diga amém. E por último lugar, tempos de nudez ou de vergonha. Em Lucas 8:27 diz: havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Por que será que as pessoas querem tanto mostrar sua nudez? Hoje em dia, a nudez é até chamada de arte. Existem amostras de arte que um homem nu fica lá, peladão. Para quê? Pessoas vão lá e toquem nele. O que é isso, irmãos? Isso é um tempo de rebelião contra Deus. Então, a igreja, mais do que nunca, tem o chamado, a obrigação, a necessidade para entender o tempo em que vive e ser sal da terra e luz do mundo, para transformar, porque ainda há muita gente para ser resgatada destes espíritos que amarram, manietam, subjugam, escravizam. Amém, igreja? Deus tem um chamado para você. Por último lugar, o texto fala de tormento. Que tenho eu contigo, em Lucas 8:28. Jesus, filho do Deus Altíssimo, rogo-te que não me atormentes.
Quando pessoas que estão debaixo desta opressão se submetem à presença de Deus e de Jesus, se sentem atormentadas. Mas nós vivemos num tempo de tormento, de angústia, de tristeza, de depressões profundas, de lutas na mente, lutas na alma. As pessoas mais do que nunca estão aprisionadas. 99% das pessoas que me procuram para falar de tormentos da alma, de lutas na alma, de tentações, de pensamentos que não conseguem se livrar. Por quê? Porque este é um tempo de tormento, irmãos. É o tormento que vem do medo, é o tormento que vem da culpa, é o tormento espiritual que vem para tornar essas pessoas ainda mais subjugadas e em cadeias. Mas diga assim: a vida sobrenatural do Espírito Santo nos dá vitória sobre isso. Glória a Deus. O texto que eu vou ler para contrapor a tudo isso que nós apresentamos aqui como kalepós, como tempos de fúria, de dificuldade, dos últimos dias, está lá em Gálatas capítulo 5, versos 19 a 23. A primeira parte, na verdade, descreve este tempo, mas a segunda parte, sobre a qual nós vamos meditar, nos dá a solução para uma vida sobrenatural no Espírito Santo. Gálatas 5, 19 a 23. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, presta atenção, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Você vai ter que fazer uma escolha. Porque hoje existe uma ênfase na graça, e a graça é o maior dom que nós recebemos de Deus, mas existe o que os teólogos estão chamando de gracismo, que é uma supervalorização da graça, tirando a responsabilidade. Porque a graça não é uma licença que você tem para viver no pecado. A graça é o poder de Deus para te livrar do pecado. Amém? Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, como nós podemos nos prevenir contra esse tempo? Diga assim: pelo fruto do Espírito. Eu comecei falando de fúria, né? E a fúria, os psicólogos dizem que ela é resultado de mágoa. O indivíduo passa por alguma situação que lhe fere emocionalmente. Essa mágoa não tratada evolui para uma raiva, para uma raiz de amargura, que torna o indivíduo amargo, evolui para o ódio, e o ódio explicitado se torna fúria. Como é que você cura isso, irmãos? Você cura isso com o amor de Deus. O fruto do Espírito é o quê? É o amor. Se você hoje está no teu coração com raiva, com ódio, com ressentimento, eu quero te dizer que existe um antídoto para isso, que é o amor de Deus. Amém? O amor, quando você se sente de fato amado, o que vem em seguida é gratidão. Você se lembra de quando você aceitou Jesus? Tem pessoas que cresceram na igreja, né? Essas pessoas não têm muito aquele divisor de águas, ela vai se convertendo. Eu não, eu fui da pá virada. Então, quando eu me converti, que eu senti o amor de Deus, irmãos, era uma coisa que todo dia eu chorava de alegria. Todo dia eu falava: não é possível que Ele me ama. Não, eu não estou acreditando, me belisca.
Por quê? Porque eu era de um jeito e agora sou de outro. Então eu quero declarar sobre a tua vida que o amor de Deus é extraordinariamente maior, mais poderoso. Ele é lenitivo, ele é bálsamo, ele é remédio para a ferida da dor. Amém? Nós vamos vencer a fúria neste mundo com o amor de Deus. É o amor de Deus que transforma as pessoas. O amor de Deus gera gratidão, que gera alegria, que gera a paz. Uma pessoa que é envolvida pelo amor de Deus, a fúria deixa de dominar o coração, e a paz que excede o entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. As estatísticas, meus queridos, dizem que 80% das pessoas que são, de alguma maneira, estupradas, das crianças que foram violadas de alguma maneira, 80% acontece em ambiente controlado. Dentro da própria família, ou dentro de algum ambiente onde haja pessoas próximas. E pessoas que passam por isso, irmãos, ficam com uma dor muito grande. E acabam evoluindo para sentimentos de raiva, de indignação, de ódio, e muitas vezes de comportamentos furiosos. Vocês acham que o que resolverá o problema da violência? Vocês acham que o que resolverá o problema da violência é o governo? Ou é algum sistema de governo? Queridos, a única coisa que pode resolver o problema da violência é o amor de Deus, é o evangelho que vai converter as pessoas. Porque a maioria destes marginais que se tornam estupradores, assassinos, eles foram antes vitimizados. Eles estiveram dentro da sua própria casa, pais que abandonaram, pais que espancaram, crescem num ambiente onde o ódio é alimentado. Por quê? Porque não tem o amor para dar. Mas quando Jesus entra, pode entrar na favela, pode entrar na casa do homem rico, o amor de Cristo pode destruir a cadeia do ódio através do amor que restaura e que cura. Amém? A Bíblia diz que o amor tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta. Amém? Então, igreja, o que nós precisamos é amar. Amar ao mundo, amar com o amor de Jesus, tocar nas pessoas, porque quando pessoas são tocadas pelo amor de Deus, a desconstrução da obra maligna começa a acontecer. Nós temos muita gente aqui na igreja que tinha uma vida destruída e hoje estão vivendo bem, felizes, com dignidade, com alegria, porque foram perdoados por Deus. Bem-aventurado aquele que foi perdoado, cujas transgressões foram perdoadas. Amém? A Bíblia diz que o amor cobre multidão de transgressões. Diga amor. Viver no amor de Deus é sobrenatural, porque o amor de Deus não tem absolutamente nada a ver com a afetividade humana. O amor de Deus não é só pelos nossos. É fácil amar os nossos, mas o amor de Deus nos torna capazes de amar o feio, de amar o horrendo, de amar o pecador. E é isso que a Bíblia diz: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É o amor de Deus que vai curar a fúria na tua casa. Se hoje há ressentimento, se há raiva dentro dos relacionamentos, às vezes entre pais e filhos, filhos odiando pais por causa de pais violentos, pais odiando os filhos por causa de desonra. Mas eu quero dizer que hoje Deus tem para a tua vida restauração. Mergulhe no amor de Jesus, porque o amor liberta, o amor restaura, o amor renova. Para combater a morte, nós precisamos da vida no Espírito Santo. Queridos, quem dá a vida é o Espírito. Lá no livro de Gênesis, quando fala que Deus criou os céus e a terra, tem uma figura interessante. Diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas. Esta palavra no hebraico significa literalmente bater asas.
É como se o Espírito Santo estivesse como um helicóptero, planando e soprando sobre as águas. Logo em seguida, a vida vem à terra. Quem gera a vida é o Espírito Santo. Nós precisamos da vida no Espírito Santo. Jó 33, versículo 4 diz assim: o Espírito, Ruach, me fez, e o sopro, Neshama, do Todo-Poderoso me dá vida. Neshama significa hálito, respiração. O que Jó está dizendo é que quem deu vida para ele foi o Espírito de Deus. Querido, quando alguém diz sim para Jesus, a Bíblia diz que outrora estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. No momento em que você diz sim para Jesus, o Espírito Santo sobra vida sobre você. Eu quero declarar vida sobre a morte, vida sobre a morte da tua alma, vida sobre a morte do seu espírito, vida sobre a morte das suas emoções, vida sobre as suas lembranças. Ainda que Satanás tenha trabalhado para construir fortalezas de morte, eu quero declarar sobre você que o Espírito de Deus vai produzir vida no teu coração. Amém, queridos? Jesus deixou claro: você tem que nascer da água e do Espírito. O nascimento da água é um nascimento, alguns dizem que é a palavra, eu creio que é um nascimento físico, porque a água representa a vida, mas nascer do Espírito é um nascimento espiritual. Se você tem Jesus, a vida está sobre você. A Bíblia diz que quem ressuscitou Jesus dos mortos foi o Espírito Santo de Deus. Querido, não tem poder de morte que já não tenha sido destruído pelo Espírito Santo de Deus. Então eu quero declarar sobre a tua vida: não viva sobre a égide, sob a tutoria, sob a opressão, sob o subjugo de morte, porque nós temos o Espírito de vida que nos ressuscitou juntamente com Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus, diga: eu sou vivo. Amém? Então viva no Espírito. Todos nós somos suscetíveis a mágoas, a dores, a decepções, mas o que você vai fazer com isso depende de você, porque Deus já te outorgou o Espírito Santo que habita em você, pelo qual todo mundo pode clamar: Abba, Pai. Amém? Graças a Deus, igreja, graças a Deus. Como vencer a morte? Pela vida do Espírito. O terceiro espírito que domina os nossos dias é a impureza. Como eu vos disse, a imoralidade sexual. Como é que podemos combater isso? Em 1 João 9 diz assim: se confessarmos, diga confessarmos, os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Notem que o que antagoniza a impureza não é a santidade. Quando você está vivendo debaixo da opressão, da impureza, da imoralidade, não é fazer força para virar santo. O que antagoniza a impureza é a fidelidade. Em primeiro lugar, a fidelidade de Deus, porque toda vez que alguém peca, pode confessar a Jesus, e a Bíblia promete: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, diga Ele é fiel, diga fidelidade, e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabe o que te faz vencer a impureza? Diga a fidelidade de Deus. Diga a fidelidade de Jesus. Jesus morreu pelos seus pecados. Amém, igreja? Mas no fruto do Espírito também fala de fidelidade.
Então isso significa que primeiro Jesus morre por nós, porque Ele é fiel, ainda que sejamos infiéis, Ele é fiel, e Ele morre por nós, troca de lugar, recebe os nossos pecados, e nós recebemos a sua justiça. Isso se chama justificação, somos purificados dos nossos pecados, mas quando nós pecamos, Ele nos deixa uma porta aberta para confissão, para que continuamente sejamos purificados, continuamente cresçamos em direção à fidelidade. Sabe o que vai fazer de você uma pessoa que anda em santidade? Ser fiel a Jesus. Por isso você não tem que ficar fazendo qualquer coisa para conseguir se santificar. Porque tudo que tinha que ser feito já foi feito. Olha assim, tudo que tinha que ser feito, Jesus já fez na cruz. E a Bíblia diz que Ele perdoou uma vez por todas. Em Hebreus fala, uma vez para todas. E o autor de Hebreus compara com os sacrifícios de animais que tinham que ser frequentemente renovados. Ele diz, mas Jesus, uma vez para sempre, nos purificou de todos os pecados. Então como é que eu venço o pecado, a imoralidade, a impureza? Sendo fiel a Deus. Ande em fidelidade. Queridos, o Espírito Santo faz isso na sua vida. Primeiro porque quando você começa a desviar do caminho, Ele começa a te falar. Você está indo pelo caminho do pecado. Quantos aqui já sentiram a voz do Espírito no coração dizendo, não é por aí? Amém? Quantos aqui já se prostraram na presença de Deus? Quantos aqui já sentiram perdão? Quantos se sentiram abraçados porque o Senhor te ama? E eu quero declarar e profetizar na tua vida, você vai ser livre. Este tempo é um tempo de lutas, mas é um tempo em que Deus está separando a sua igreja, e você vai viver uma vida de santidade por causa do Espírito Santo dentro de você, te ajudando a ser fiel. Amém? Em quarto lugar, espíritos incontroláveis. Quantos aqui têm percebido que na atitude dos filhos essa rebeldia? Levante a mão. Quantos aqui têm percebido no seu próprio coração a rebeldia? Quantos aqui percebem este espírito de descontrole na sociedade, irmãos? Eu creio que em 20, 30 anos, o mundo mudou de uma forma absurda. Isso é resultado destes espíritos demoníacos que estão entrando na sociedade através da cultura, através do cinema, através da educação, através das manifestações populares, o ódio, a rebeldia. Eu tenho que quebrar as regras, não basta viver para mim, eu preciso impor aquela nova maneira de viver, de agredir a sociedade, acreditando que esta liberdade é positiva. Como que nós combatemos isso? O Espírito Santo produz domínio próprio. Você não puder se controlar, você não vai controlar ninguém. Em outras palavras, você ganha autoridade quando você vence as suas próprias batalhas. E a igreja precisa disso. A igreja precisa de pessoas que mudam de temperamento. Eu era mentiroso, isso eu nunca fui, mas os que eram mentirosos deixam de ser. Os que eram violentos deixam de ser. Os que eram lascivos deixam de ser. Por quê? Porque estão buscando o enchimento do Espírito Santo, que traz como fruto e consequência domínio próprio. Em quinto lugar, a autoflagelação. Mais uma vez eu digo que a autoflagelação só pode ser combatida pelo amor e pela vida do Espírito. Você sabe por que uma pessoa se flagela, queridos? É a atuação do espírito de morte somada à incapacidade do indivíduo de lidar com a dor da vida. Quantos aqui sabem
que tem muitas pessoas que estão aqui hoje, que a vida dói. Quantos de vocês estão sentindo dor na alma? Não tenha medo, querido. Hoje é dia de confessar. Hoje é dia de libertação. Quantos aqui querem ser livres da dor da alma? Esta dor na alma é que gera autoflagelação. O indivíduo que começa a se cortar, que começa a se autoflagelar, ele está sentindo tanta dor na vida, que ele começa a se autossabotar. Ele, na verdade, está se preparando para um suicídio. Os psiquiatras dizem que uma pessoa que diz que tem vontade de se matar deve ser tratada com muita responsabilidade. Porque o indivíduo que chega a pensar sobre isso está passando por uma dor muito profunda. E isso existe, irmãos, até na vida dos crentes muitas vezes. Pessoas vêm me falar: pastor, eu só não me mato porque eu sou crente e eu tenho medo de perder minha salvação. Eu quero te dizer para você que tem um antídoto para isso. E este antídoto é o amor de Deus. Você pode ter sido abandonado pelos seus pais. Você pode ter sido violado por pessoas de confiança. Mas eu quero te dizer que Deus jamais te abandonará. Deus está contigo. E a vida no Espírito, a atmosfera do Espírito, precisa provocar essa libertação. Amém? Quantos de vocês aqui conhecem alguém que tem depressão profunda? Fica de pé, só para eu ter uma ideia. Olha quantas pessoas conhecem alguém que tem depressão profunda. E uma pessoa que tem depressão profunda, queridos, pode sentar, ela tem vontade de se matar. E muitas vezes ela precisa do remédio, porque o remédio vai de alguma maneira equilibrar a química, mas não basta a química, o remédio jamais curará a doença. O remédio, ele é muito bom para diminuir a dor. Mas o que cura uma depressão profunda é o amor de Deus, sobrenatural. Amém, irmãos? Eu me lembro que logo quando eu era recém-convertido, eu tive uma experiência muito interessante. Todo lugar que eu entrasse, que tivesse um endemoniado, a pessoa manifestava e ficava liberta, eu não precisava fazer nada. Eu entrava no lugar, a pessoa ficava possessa do nada. E eu comecei a achar que era o cara. Eu falava: demônio eu trato no pontapé. Novo convertido, irmãos, achando que eu era o cara. Um dia, eu estava deitado na minha cama, começaram a vir imagens de demônios contra a minha vida e contra a minha mente. E eu comecei a pensar coisas horrorosas de Deus, horríveis. Literalmente xingamentos vinham na minha mente de Deus. E ao mesmo tempo que ele lançava aquilo, ele dizia: agora você perdeu a sua salvação. Imagina, um menino que não sabia nada de teologia estava achando que eu tinha perdido a salvação. Eu me lembro um dia que ele falou assim: a dor, eu passei uma semana sem dormir. E não tinha coragem de contar para ninguém, de tanta culpa. Eu subi na janela do meu prédio, 10º andar, e ele falava: pula, que isso vai amenizar a sua dor. Eu me lembro que naquele momento, eu quase fiz, e eu pulei para trás, eu falei: Deus, eu sei que eu não sou digno. Se o Senhor quer me mandar para o inferno, vai mandar, mas eu não vou antes. E fiquei pedindo e clamando por perdão. No dia seguinte, o meu irmão me ligou, o Caio. Eu nem sei se ele morava em São Paulo naquela época, mas ele ligou e falou: o Espírito de Deus me mandou ligar para você. E Deus me mandou te dizer uma coisa, que Ele tem uma obra muito linda na sua vida, mas você nunca se ensoberbeça. Sempre esteja humilde na presença de Deus, porque senão o inimigo vai te destruir. E quando ele foi falando aquelas palavras, irmãos, eu comecei a chorar. E comecei a lavar minha alma. E quanto mais eu chorava, mais liberto eu estava. Nunca mais eu tive aquela sensação. Foi o amor de Deus. Quando eu percebi o quão pecador eu era, e tive medo de perder a coisa mais preciosa que eu tinha na minha vida, que era o meu relacionamento com Deus. Quando eu senti o amor dele e a aceitação dele, a despeito de todos os pensamentos ruins que eu tinha tido.
Aquele amor limpou a minha alma. E por isso que muitas vezes vocês me veem chorando de alegria quando eu falo de Jesus, porque, queridos, uma coisa que eu tenho certeza absoluta é do amor dele pela minha vida. Ele me ama, mas ele me mandou dizer hoje, nesta manhã, ele te ama, e te ama tanto que ele deu a vida por você. E a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. A Bíblia diz que o pastor deixa 199 ovelhas para buscar uma ovelha. Esta ovelha é você. Você é amado pelo Pai. Você pode chamá-lo de papai. Não importa o pecado que você tenha cometido, há perdão para você, porque ele te ama. Amém, igreja? Aplauda mais. Eu declaro libertação sobre a tua alma nesta manhã. Não alimente mágoa, meu querido. Não fique lembrando das coisas ruins. Não se lembre das coisas que lhe fizeram. Se lembre do que Deus te fez. Porque se você andar em amor, não haverá lei contra você. Quem anda no Espírito não tem lei. Porque nós não obedecemos porque temos medo, mas obedecemos porque somos constrangidos por Ele. Todas as manhãs, a minha primeira oração: obrigado, Senhor, por me perdoar dos meus pecados. Me ajuda, Senhor, nesse dia, a viver para a Tua glória, a manifestar o Teu amor nesse mundo. Deus precisa de uma igreja forte, de uma igreja controlada pelo Espírito, dominada pelo Espírito, que traz como fruto, como resposta às demandas da vida, o dom do Espírito Santo. A sexta manifestação que precisa ser combatida é o espírito de nudez, que leva a uma vida de vergonha. E o que combate isso é uma vida de andar no Espírito. A palavra de Deus diz assim: andai no Espírito e não satisfarei os desejos da carne. Essa palavra andar no Espírito é peripatel. Diga peripatel. Peri é ao redor. O que é um perímetro? É a medida ao redor. Peripatel é andar ao redor do Espírito. Ao invés de você andar pelos seus caminhos, você anda em torno do Espírito. Então, andar em torno do Espírito, quanto mais próximo de uma atmosfera do Espírito Santo, menos os desejos da tua carne terão poder sobre a tua vida. Então é assim que a gente combate. Mas eu quero fazer uma análise aqui da questão da nudez, porque a língua hebraica é uma língua muito significativa. E ela tem 3 palavras diferentes para roupa. E elas explicam exatamente o que tem a ver a nudez e o estar vestido. Em Gênesis 3:21, a Bíblia diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Diga vestimenta. No hebraico é lebush. Diga lebush. Esta palavra, o hebraico, para você entender, é uma língua que você não vê as vogais, só tem as consoantes. Então, a palavra lebush também pode ser lida como lobush. Lo é não, diga não. Bush é vergonha. O que significa vestimenta? Diga não vergonha. Tremendo, né, irmãos? A vestimenta, portanto, ela é entendida como uma proteção à vergonha. Quando o homem pecou, ele percebeu a sua vergonha. E o que disse não à vergonha foi a vestimenta feita da pele de um animal. O sangue daquele animal teve que correr, ele morreu para cobrir a vergonha deles. Ali nós temos a primeira profecia de que a nossa vergonha seria coberta pelo sangue de Jesus. Porque se você está em Jesus, a sua vergonha está coberta.
Não é lindo isso, irmãos? Diga lebush, não vergonha. A segunda palavra hebraica para roupa, e aqui não é vestimenta mais, mas é roupa, é beged. Se você for a Israel, você fala ani tzarich liknot begedim. Eu preciso comprar vestimentas, t-shirt, camiseta. Diga begadim. Begadim é um plural, vem de beged. O que significa beged? Mais uma vez, é igualzinho escrito bagad. Diga bagad, que significa rebeldia ou traição. Em outras palavras, como Adão e Eva se rebelaram e traíram a Deus, eles precisavam ser cobertos de roupa para inutilizar a sua rebelião e a sua traição. Por que as pessoas hoje estão se despindo como sinal de rebeldia, de rebelião? A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Queridos, o pecado de Lúcifer foi a rebelião. E não se iludam, uma sociedade que se rebela contra a Bíblia, contra os costumes judaicos cristãos, é uma sociedade que está sendo conduzida pelo próprio rebelde original, que é Satanás. E a terceira palavra para roupa ou para vestimenta, aqui no caso é capa, diga meil. Esta palavra pode ser lida exatamente igual a ma'al, que significa profanar. Como Adão e Eva profanaram e desrespeitaram a Deus e profanaram o seu nome, precisaram se cobrir. Então esse espírito de nudez que nós vemos hoje, irmãos, no cinema, na televisão, nada mais é uma expressão de rebelião, de traição, de profanação da vontade de Deus. Agora a igreja já está coberta pelo sangue de Jesus, mas nós temos autoridade para repreender esse espírito naquele lugar onde nós estamos presentes. Amém, igreja? Então se o teu filho, se a tua esposa, se o teu marido, quem esteja ao seu lado, estiver debaixo desse espírito, ore a Deus, para que você seja um instrumento de cura, de restauração. Amém? Como vencer isso tudo? Gálatas 5,16 diz: digo porém, andai no Espírito, diga peripatel, ao redor do Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Você acha que é possível vencer a carne por si mesmo? Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que você expulsa demônios, resiste o diabo, mas foge da mulher adúltera. Ou do homem adúltero, né? E essa é uma luta que você não pode vencer. Você tem que fugir. Amém? Como é que você vence? Foge. Foge. Tem gente, meu querido, que está doido para pecar. Sabe aquela coisa do namorado que fica perguntando assim: até onde eu posso ir? Pode isso, pode isso. Hoje essas coisas não existem mais, né? Mas no meu tempo existia. Hoje a molecada já pode tudo. Eles já cruzaram a linha faz tempo. Mas veja, deixa eu dizer para você. Se você ficar andando no limite, você vai cruzar o limite. Então você está aqui, é um precipício. Vamos supor que aqui tenha um cliff aí de 1000 metros. Eu não vou ficar andando aqui. Se isso aqui fosse um cliff de 1000 metros, eu ia andar aqui, ó. Por quê? Porque uma hora ou outra você vai cair. Quantos aqui querem vencer a carne? Querida, a coisa mais linda que pode haver é um relacionamento saudável entre um homem e uma mulher de Deus que se amam e que vivem um para o outro, para a glória de Deus. Não coloque em risco o teu casamento. Não coloque em risco a tua vida com Deus. Passe longe disso. Andai no Espírito e jamais
satisfareis a concupiscência da carne. Quanto mais longe você vai, mais perto de cair está. E quando cai, vem a culpa, vem o domínio, vem a cadeia. E é por isso que tem muitos crentes vivendo uma vida espiritual miserável. Quantos creem que podem viver essa vida sobrenatural? E por último lugar, o tormento. Como é que se combate o tormento? Uma vida atormentada, uma vida de angústia, uma vida de culpa, uma vida de insatisfação. Você já viveu algum momento na sua vida em que nada estava bom? Você está comendo uma comida gostosa, ai que droga. Você entra na tua casa, quer ir embora. Está no trabalho, quer abandonar o trabalho. Está atormentado na sua mente. Já viveu assim? A Bíblia diz assim, 1 João 4,18: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Se você está atormentado, é porque o amor de Deus não te libertou ainda. Mas eu quero te dizer, querido, Jesus está vivo hoje. Ele ainda salva os pecadores. Ele ainda expulsa os demônios, como fez de Maria Madalena. Ele ainda cura a enfermidade. Ele ainda recebe os intocáveis. Ele ainda transforma aqueles que a sociedade não encontra solução. Ele está aqui hoje para libertar a tua mente, para te encher do Espírito. Ele está aqui hoje para fazer de você uma pessoa vitoriosa, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Ele quer te dar vitória. Vitória no corpo, vitória na alma, vitória no Espírito, vitória neste tempo difícil. Amém, igreja? Deus tem para você uma vida sobrenatural, uma vida de vitória. Põe a mão no seu coração, diga: Senhor Deus, eu creio que Tu enviaste Teu Filho Jesus para salvar o mundo inteiro, no qual eu me incluo. Eu sei que sou pecador, mas eu creio que Jesus morreu no meu lugar, na cruz do Calvário, pelos meus pecados. Eu sei que a partir de hoje, a minha culpa não tem poder, porque eu confesso o meu pecado. Mas eu quero te agradecer, Senhor, porque eu tenho o Espírito Santo. A partir do momento em que eu criei, Ele entrou na minha vida. Perdoa-me, Espírito Santo, porque muitas vezes eu ando na carne e não no Teu Espírito. Porque muitas vezes eu me rebelo, eu me afasto. Mas hoje eu estou aqui para confessar o meu pecado e te pedir, Espírito Santo, dirige a minha vida. Entra no meu coração agora. Quebra as cadeias de dor, de mágoa, de culpa, de violência, de ódio, de ressentimento, de incredulidade, de impureza. Perdoa-me, Senhor Deus. Espírito Santo, enche-me com o Teu amor. Pai, eu sei que o Senhor jamais me rejeitará. Eu quero pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes eu acredito que vou ser pleno, não com a Tua presença, mas com qualquer coisa que este mundo pode oferecer. Santifica a minha vida, transforma a minha mente, muda as minhas emoções, fala comigo pela Tua palavra, transforma o meu caminhar, o meu andar, convence-me do pecado e usa-me, Senhor, neste tempo difícil, de fúria, de rebelião, como um discípulo fiel, que anda na Tua vontade, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus eu deponho as minhas armas, eu abro mão, Senhor, dos meus raciocínios, e eu Te suplico, mostra-me a Tua vontade. Obrigado por me cobrir a minha vergonha,
por me resguardar, por me proteger, por me selar até o dia da redenção. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, igreja.